Oi galera, hoje a gente vai resolver esse exercício de treliça pelo método dos nós, que ele diz o seguinte: determine a força em cada elemento da treliça, indique se esses elementos estão sob tração ou compressão. Considere que P1 é igual a P2, que vale 4 newtons. E aqui ele deu umas considerações, que eu copiei em outra folha. Então aqui eu redesenhei a figura. Aqui eu adotei o eixo X para o lado direito como positivo, o eixo Y vertical para cima como positivo. E a gente tem que lembrar que na decomposição de forças, Fx é igual ao quê? O ângulo que está nessa diagonal vezes o cosseno do ângulo θ. Certo? E agora o Fy, que está na vertical, vai ser o quê? O ângulo que está na diagonal, que é o F, multiplicado pelo seno do ângulo θ, porque ele está separado, então é seno. Seno de θ. Certo. Agora a gente pode fazer o método dos nós. Vamos começar pelo nó C, que é esse aqui. No nó C, vamos colocar os pontos. A gente tem a força que C faz em B. Essa aqui, a força que C faz em B. Que ele já deu aqui, que é 8 kN, né? A gente tem a força que C faz em D. A força que C faz em D. A gente também tem uma força para baixo, que é o P2. Que ele deu no enunciado que P1 é igual a P2, que vale 4 kN. Certo? Agora a gente faz o somatório das forças em X por estática tem que ser igual a zero. Quais forças estão agindo em X? A gente adotou para cá positivo, então para cá vai ser negativo. A gente tem a força que C faz em D, então vai ser negativa, certo? Menos FCD. O que a gente também tem? A força que C faz em B. E como está na diagonal, a gente usa esse método aqui. Então, menos a força que C faz em B. Como está no eixo X, né? A gente vai usar o cosseno. Cosseno. O cosseno de quanto? O cosseno de 30 graus. Certo? E tudo isso é igual a zero. Realizando as contas, a gente vai ter aqui a força que C faz em D é igual a 6 menos 6,928
quilonewtons. Certo. Agora a gente faz o somatório de forças em Y. Somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. O que a gente tem em Y, gente? A gente só tem essa força de 4 quilonewtons. Então, essa força de 4 quilonewtons tem que ser igual a zero. Ou seja, a força dB é igual a 4 quilonewtons. Por quê? Porque ele já tinha dado aqui, né? Então a gente achou duas. A força dB e a força CD. Certo. Agora vamos tentar fazer no nó D. Vou colocar um ponto de novo. Quais forças a gente tem em D? Vamos analisar. A gente tem a força que D faz em E. A gente tem a força CD, que a gente já achou, né? Anteriormente. A gente já achou. A gente tem a força que D faz em B. E a gente tem essa força P1. Então vamos colocar tudo aqui. Primeira força CD, que a gente já achou. Menos 6,928 quilonewtons. A força para baixo, P1, que a gente sabe que vale 4 quilonewtons. Essa força horizontal aqui, para a esquerda, no OD, que é a força que D faz em E, ou E faz em D. E a força que D faz em B, FDB. Agora é a mesma coisa. O somatório de forças em X precisa dar zero. Quais as forças que a gente tem em X? FDE. E ela vai ser igual a essa força aqui. Portanto, FDE é igual a menos 6,928 quilonewtons. Certo? Agora, o somatório de forças em Y também tem que ser igual a zero. E isso vai ser o quê? Quais as forças que a gente tem em Y? A gente tem essa força aqui para cima, FDB, e essa para baixo, né, de 4 quilonewtons. Para o sistema ficar parado, né, em estática, essas forças têm que ser iguais. Então, FDB é igual a 4 quilonewtons. Então, a gente já achou essas quatro forças. Agora, falta a gente analisar o nó B, que é o último. Nó B. Vou colocar o pontinho aqui. No nó B a gente tem essa força aqui, que é o quê? A força que B faz em A.
a força que B faz em A. No nó B, a gente tem a força que B faz em E. A força que B faz em E. E no nó B, a gente tem a força que B faz em C. A força que B faz em C. Lembrando que o cosseno de 30 graus e o seno de 30 graus é o mesmo. Vamos colocar aqui o ângulo, né? 90 graus, 30, 90, 60. Tá, agora vamos fazer a decomposição de forças. O somatório das forças em X precisa ser igual a zero. Então, considerando FBA menos FBA, como é em X, como eu comentei aqui, vai ser o cosseno de 30 graus FBA. Eu vou colocar aqui o restante das forças. 30 graus. Para chegar em 90, falta quanto? 60. Certo? Aqui é 90 graus. 30, 90, 60. Para completar é o 180. A gente tem 60 mais 60 que dá 120. 120 para chegar no 180, falta quanto? Falta 60 graus. Continuando. Menos, né? A força que B faz em E. A força que B faz em E. Vezes o seno de 60. Essa força aqui, menos seno de 60, mais 8 vezes o cosseno de 30 graus. Isso tudo tem que ser igual a zero. Certo? Agora, realizando as contas, a gente vai chegar no resultado de a força que B faz em A vai ser igual a 12 kN. E a força que B faz em E vai ser igual a menos 4,0 kN. Então essas são as forças do nó B, do nó D e no nó C. Espero que eu tenha ajudado vocês.